Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prosa histórica romântica. Antes, a gente vai explicar sobre a prosa romântica e o que é a prosa. Bom, a prosa é um tipo de texto que se aproxima muito de uma linguagem falada. Ela não tem uma estrutura tão rígida quanto a poesia e geralmente é escrita em parágrafos e é bem objetiva. A maioria dos romances brasileiros são escritos em prosa. O surgimento da prosa romântica foi paralelo ao crescimento da imprensa, porque foram sendo publicados as prosas em folhetins e isso impulsionou muito a popularidade da prosa romântica. Principais características. A prosa romântica tinha o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo o reconhecimento de todos os seus espaços, não só exaltando uma característica nacional, assim como a poesia fazia. Outras características são a presença de flashback, que é uma ida ao passado para representar o futuro, para explicar o futuro. Sentimentalismo, idealização de um amor, idealização de um herói. Existem 4 tipos de romances no movimento: o indianista, o histórico, o regional e o urbano. E os escritores da época, eles caminhavam bastante entre esses vários tipos. E a gente vai falar um pouquinho mais do histórico agora. Prosa histórica. O romance histórico traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade. 2 exemplos de obras da prosa histórica é As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, que ambos são de José de Alencar. É importante lembrar que a prosa indianista pode ser considerada uma prosa histórica. Bom, vou falar um pouquinho sobre José de Alencar. O escritor brasileiro José de Alencar, ele nasceu no Ceará, no Nordeste do Brasil, em 1829. Antes de ele começar a sua carreira literária, ele foi advogado, jornalista, deputado e ministro da Justiça. Aos 22 anos, ele publicou sua primeira obra, chamada de 5 Minutos. O José de Alencar pode ser considerado o precursor do romantismo no Brasil dentre as 4 características: indianista, regional, histórico e psicológico. Falando um pouco agora sobre o livro A Guerra dos Mascates, passa no século XVIII e tem um espírito aventureiro. É considerado o melhor romance histórico do autor e a história é simples e comandada direta e indiretamente por 3 personagens principais. O romance As Minas de Prata mostra o Brasil na época como colônia de Portugal, anos em que havia grande interesse europeu em terras brasileiras para a exploração do pau-brasil, que tinha muita abundância na época em largas faixas da costa brasileira. Agora eu vou ler um trecho que vai justificar a prosa histórica no livro. Justamente nessa época, os senhores de engenho, que formavam a classe nobre e rica da Bahia, sustentavam contra os jesuítas a grande questão da servidão dos índios e compreendiam a vantagem de ter de seu lado um homem como Dom Diogo de Menezes, cujo voto autorizado devia pesar nas decisões do Conselho da Índia e no ânimo de el-rei Dom Felipe III. Por isso, chegado que foi governador, se concertaram para fazer-lhe uma recepção brilhante. Em 14 dias estavam concluídos todos os preparativos e aprestos necessários para solenizar com a entrada do ano os benefícios de novo governador. Nesse trecho a gente pode observar algumas características da prosa histórica, porque ele está no contexto de colonização, e também algumas da prosa indianista, porque fala um pouco dos índios e dessa realidade da época. Bom, gente, isso foi um pouquinho sobre a prosa histórica romântica. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor. Até a próxima. Tchau! Isso daí, Vitor. Vou parar? Pode parar, deu quanto? Foi. Opa, sorry! Surgiu o surgimento desse movimento da prosa romântica, que ao lado da poesia formavam toda a produção literária romântica. Principais características. A prosa romântica tinha o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo Autores da prosa
comentassem entre esses vários tipos de romance. Esse europeu em terras brasileiras para a exploração do pau-brasil. Um pouco da prosa histórica. Não, pera. O romance As Minas de Prata mostra o Brasil na época, como colônia de Portugal, anos em que havia grande interesse europeu em terras brasileiras para a exploração do pau-brasil. Madeira, nossa gente, mas de Portugal. Não, pera. O romance As Minas de Prata mostra o Brasil na época, como colônia de Portugal, anos em que havia grande interesse europeu em terras brasileiras para a exploração do pau-brasil. Madeira, nossa gente, madeira que existia como... Não. Certo? Aonde? Madeira que existia com relativa abundância. Essa é certo? Tá E certo. Vargas faz na costa brasileira. Não é que eu... Agora eu estou. Agora eu vou ler um trecho do livro As Minas de Prata, Vai aparecer que na vai justificar um pouco da prosa histórica. Que vai justificar porque é considerado Vocês vão colocar o áudio gravado. O livro passa-se no século XVIII, uma época marcada pelo espírito aventureiro. É considerado o melhor romance histórico do autor. A história é simples e comandada direta e indiretamente por 3 personagens. O romance da época, como colônia de Portugal... Não, pera. O romance As Minas de Prata mostra o Brasil na época, como colônia de Portugal, anos em que havia grande interesse europeu em terras brasileiras para a exploração do pau-brasil. Madeira, nossa gente, madeira que existia como... Não. Certo? Aonde? Madeira que existia com relativa abundância. Essa é certo? Tá E certo. Vargas faz na costa brasileira. Não é que eu... Agora eu estou. Agora eu vou ler um trecho do livro As Minas de Prata, Vai aparecer que na vai justificar um pouco da prosa histórica. Que vai justificar porque é considerado Vocês vão colocar o áudio gravando no celular? verdade. Mas colocam perto de vocês. Por causa disso. Porque as cadeiras tá arrastando. A gente coloca aqui na...